Fiquei praticamente um mês sem operar e eu tô voltando agora. Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para traçar os suportes e resistências do gráfico, partindo do pressuposto que eu não tenho nada aqui traçado, tá bom? Esse aqui é a minha tela normal, tá? É a minha tela oficial que eu faço para as operações, mas vocês conseguem ver que ela tá bem rabiscada, né? Aqui eu tô no índice, tá? Coloquei o gráfico do índice futuro no período gráfico diário. Porém, vocês conseguem ver que fica bem rabiscado, fica bem sujo, fica bem poluído. Para eu poder enxergar suportes e resistências, eu não gosto de utilizar. Por isso, eu tenho um limpo aqui. Aqui ele só tem um indicador, tá? Mas é o ADX, mas não vai interferir. Eu gosto de deixar o gráfico limpo para eu justamente poder ver onde são os topinhos, onde são os fundos, tudo que seja relevante. Para quem nunca fez isso, eu gosto de pegar o tempo gráfico semanal. Então, eu clico S na tela, vou para o tempo gráfico semanal. Ou seja, cada barrinha dessa equivale à movimentação daquele ativo em uma semana, desde o período de abertura, fechamento, máxima e mínima, que são os pavis. Pavis. Enfim, vocês entenderam. Aqui vocês conseguem ver que tem o gráfico já aparece desde a parte do coronavírus, do crash do corona, né? Que foi essa queda aqui no começo de 2020, que foi aqui que eu comecei a operar. Peguei uma época muito boa, né, para começar a operar. Enfim, depois disso, muita coisa mudou, né? Tudo que caiu, foi descontado o preço, voltou, fez novas máximas e voltou a trabalhar aqui. No futuro, ele já fica... No futuro não, né? Nesse gráfico futuro, ele já fica corrigido os descontos de preço, os ajustes e tudo, tá? Então, não é igual se você observar, por exemplo, o Ibov, que vai ser contínuo, né? Que você consegue ver a variação dele ao longo do tempo, beleza? Mas isso aqui é muito bom para você conseguir ver o histórico do gráfico com suportes e resistências. Então, você não tem aquele contrato, por exemplo, agora a gente tá no M, né? Win M25, que é correspondente a esse mês, esses 2 meses. Então, para você traçar suportes e resistências, é sempre bom você fazer nesse gráfico que não leve em consideração a rolagem dos contratos mês a mês. Perfeito? Ok. Primeira coisa, você vai tentar identificar, bater o olho no gráfico, tudo onde é topo, tudo onde é fundo. O que é isso? É o máximo que o seu gráfico conseguiu chegar. Deixa eu ativar aqui a minha setinha. Aqui, carregou a minha setinha. Eu gosto disso aqui para eu poder rabiscar, beleza? Então, a gente vai levar em consideração todos os lugares que o gráfico fez novas máximas, tá? Isso são os topos. E todos os lugares que o gráfico fez mínimas. E nesse gráfico semanal é muito fácil da gente identificar, porque vai ficar bem longe, é bem visível da gente conseguir ver esses topos e fundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui na parte esquerda, na barra de ferramentas, vai aqui na linha, tá? Que é o suporte e resistência. Esse daqui, ó, resistência, que tanto faz. É suporte em algumas épocas, é resistência em outras. É aquele princípio da bipolaridade. Então, vamos traçar. Então, aqui ele fez um topinho. Vou colocar uma reta. Vou de novo. Aqui ele fez um fundinho. Vou colocar uma reta. Aqui ele fez um novo topinho. Vou colocar uma outra reta. Ai, mas vai ficar muita coisa no gráfico. Gente, não vai ficar tanta coisa, porque vocês conseguem identificar aqui. Essa linha aqui ficou em 171 mil pontos. Essa outra reta ficou em 193 mil pontos. São 20 mil pontos separando uma reta da outra. Quando o ativo anda muito em um dia de pregão, ele anda 2, 3 mil pontos, quando anda muito, tá? Então, isso daqui não vai atrapalhar na leitura, tá? Então, a gente consegue ver os pontos os maiores pontos que a gente tem no gráfico. Continuando, vou pegar aqui mais um. Tem até um comando no teclado que dá para você ficar clicando e ele vai várias linhas. Eu nunca sei fazer isso, eu vou clicando da maneira convencional mesmo. Aqui ele fez um novo topinho, não precisa ser exatamente no lugar, porque depois a gente vai refinar diminuindo o tempo gráfico. Aqui ele fez um fundinho, que também já é junto com esse fundinho, eu vou deixar na mesma região, eu não vou traçar um outro,
Eu poderia muito bem já pegar e traçar um outro nessa mínima aqui, tá? Para mim não tem necessidade. Então eu coloco um só, porque depois a gente vai refinar isso daí. Vou pegar mais um aqui. Vou pegar mais um nesse fundinho aqui. E... vai, mais um nesse fundinho aqui, que tá mais ou menos nessa região desse fundinho aqui. Beleza? Ó, conseguiram ver? Nesse fundinho aqui, com esse fundinho aqui. Beleza, tá bom assim para eu ver esse panorama geral. Vou descer para o gráfico diário. Carregou? Ok. Gráfico diário. Então, se a gente for voltar lá, olha como o gráfico ele já ficou com muito mais informações. Então, aqui eu tenho um novo topinho, aqui eu tenho um novo fundinho que não foi marcado antes, aqui ele tem um novo topinho, aqui eu tenho um novo topinho. O que que é isso? É todas as ocasiões em que o preço subiu e parou de subir. Isso é um topo. Fundinho, todas as vezes que o gráfico desceu e parou de descer. Mas você vai ver que fica até difícil de eu enxergar. Então, o que que eu faço? Clico Ctrl, né? Que o Ctrl eu consigo fazer essa mãozinha para arrastar. E vou dar zoom. Lembrando que isso é uma diferença muito grande de pontos. Então, não vai interferir tanto assim se eu traçar muitas linhas. Então, ó, vou ver, tá vendo toda essa região aqui, ó, que o preço caiu, 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 aqui ele deixou só um paviozão, aqui caiu, caiu, caiu. Se eu enxergasse, é como se já tivesse um murinho ali, ó, segurando esse preço. Eu vou lá e traço, não precisa ser exato. Suportes e resistências não são preços exatos, tirando os preços bola, os redondos que a gente fala, 110 mil pontos, 150 mil pontos. Beleza? São regiões de preço. Então, mais pra frente a gente vai ver isso daí também. Aqui eu vou colocar mais um. E agora vou mais pro meu preço atual. Pra mim não tem nada que me chame muita atenção. Ó, aqui eu tenho um novo topinho. Nessa região eu vou traçar mais um topinho aqui. Eu vou dar aumentar aqui pra eu conseguir ver melhor. Aqui essa região... tá mais ou menos na altura dessa região, eu vou colocar mais um topinho aqui, ó. Tá vendo? Foi justamente onde o preço chegou nessa região, não conseguiu subir, caiu, e aqui ele voltou e se segurou de novo. Depois ele rompeu, mas muitas pessoas que estavam comprando o ativo nessa região já sabia que se ele chegasse de novo nesse preço aqui, em 180 mil pontos, ele teria essa resistência. Tá? Então, é para isso que a gente traça os suportes e resistências. Aqui eu tenho um outro fundinho, achei interessante esse daqui, tá bem destoante, né, do resto. Nem sei se essa palavra existe, mas vocês me entendem. Aqui também, agora sim eu senti a necessidade de traçar um outro, porque caiu uma vez aqui, não conseguiu continuar caindo, depois não conseguiu continuar caindo. Então, é uma região importante para mim. Coloco aqui, ó, mais ou menos. E depois o preço, o que que aconteceu aqui? Então, o preço chegou, testou uma vez nessa região. Chegou, testou outra vez essa região. Voltou a movimentar por muitos e muitos dias. Depois, quando ele chegou novamente nessa região, ó, ele andou um pouquinho, mas não conseguiu passar. Então, a gente já consegue. Quanto mais toques tem uma região, maior a importância que a gente dá para essas regiões. Depois, tem nada que me chame a atenção, que não esteja já traçado. E vamos traçando, ó, 2023. Achei interessante esse daqui, tá vendo? Que tem essa região com essa região que não foi traçada. Isso geralmente eu já deixo no meu gráfico, mas eu criei um novo, zeradinho, só para poder explicar para vocês, beleza? Então, vou passando, não tem nenhuma região que tenha topos e fundos que ainda não tracei. Aqui, essa região intermediária, não sei se me chama tanta atenção, porque ela já tá entre duas regiões aqui pra mim. Então, vou deixar aí. Vou ver se tem alguma coisa mais recente, tá bom? Não que as suportes e resistências passados não sejam importantes, mas se é recente, pra mim tem um pouquinho mais de relevância. Ó, achei interessante esse fundinho aqui. Tá? Achei interessante esse fundinho aqui. Depois o preço ele deu uma seguradinha aqui nessa região também. Vou colocar mais um aqui nessa região, tá? Tararam, tararam, tararam. Ok, chegamos aqui nos dias de hoje.
Achei interessante essa regiãozinha aqui, ó, tá? Porque o preço chegou, ficou bastante tempo aqui tentando passar e não conseguiu e desceu. E daí, se a gente for ver antes, ó, aqui também foi um topinho. Então, tracemos o topinho. Vou ajustar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, tá? E foi justamente onde aqui o preço não conseguiu passar de novo. Capiche? Ok. Depois disso, feito esse histórico passado, vamos diminuir o tempo gráfico para 4 horas. Para a gente colocar em 4 horas, se eu não me engano, a gente coloca em 240. Vamos, filho? 240 minutos, né? Que são 4 horas. Tempo gráfico de 4 horas. Aí, nesse momento, a gente vai fazer um refinamento. Eu não vou voltar tanto assim no meu histórico. Para mim, assim, finalzinho de 2024, 2025, para mim já é suficiente. Porque eu vou analisar mais esses últimos tempos, que é onde o preço está trabalhando agora, tá? Quando o preço começar a movimentar muito acima ou muito abaixo dessas regiões que ele está agora, eu faço uma nova geral e vejo no passado onde tivemos topos e fundos importantes no tempo gráfico menor. Por quê? O tempo gráfico menor ele vai mostrar com um pouquinho mais de precisão. Então, por exemplo, essa linha que estava traçada aqui, ó. Essa linha que eu tracei aqui e aqui. Vocês conseguem ver que nessa região aqui teve mais toques? Então, um pouquinho acima da linha foi uma região um pouco mais importante. Depois aqui ele deixou só um pavio de novo. Aqui também teve uma região um pouco mais importante. Então, o que eu posso fazer? Tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso pegar essa linha e traçar um pouquinho para cima, tá? Eu posso traçar. Ou, simplesmente, eu começo a fazer os meus caixotes, que são as regiões. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o retângulo e vou traçar as regiões, ó. E vou traçar até os dias atuais. Se eu colocar o gráfico mais aqui pra frente, ó, eu consigo traçar mais essas regiões aqui. E vou diminuir um pouquinho. Beleza? Por quê? Aí, o que eu posso fazer? Para ficar um pouco mais visível, eu vou clicar aqui. Clicar com 2 vezes, que eu acho que funciona melhor. E eu vou em preenchimento. Preenchimento com cor, eu nem sei que cor que tá automática, tá ótimo, tá? Cor automática para mim ficou bom. Porque eu consigo ver essa sombra, que essa é uma região, tá? Não é um ponto específico. Então, para mim, eu já consigo ver que quando o preço trabalhar nessa região, eu já vou ficar atenta. Por quê? Vou saber que dentro dessa região tem possibilidade dos players segurarem o preço. Então, por exemplo, tô fazendo uma operação nessa região aqui. Vou entrar vendida nessa região. Então, eu já sei que um dos meus alvos pode ser quando ele chegar nessa região aqui que eu já tracei, tá? Ou, por exemplo, quando eu estiver operando num gráfico de 5 minutos, por exemplo, e o ativo já tá caindo. Vou entrar numa operação vendida aqui? Pode ser que dê certo, mas eu já sei que o preço teve dificuldade de passar essa região anteriormente. Então, eu vou tomar cuidado para eu fazer vendas nessa região, tá? Então, é para isso que servem os suportes e resistências, para a gente ter atenção naquele ponto do preço, tá? Porque a história se repete. Vai ter um determinado momento que o preço vai romper. Vai, mas às vezes ele pode dar essa enroscada antes e depois romper. Então é para isso que a gente precisa ter atenção nessas regiões. Depois, de novo, eu achei que essa região aqui, só essa linha ficou bem legal, tá? Só essa linha ficou bem legal, mas eu vou traçar um retângulozinho aqui para eu poder saber que nessa região o preço tem enrolado. Vou clicar 2 vezes, preenchimento e aplicar. Beleza? Vamos reduzir agora para os 60 minutos, que é o tempo gráfico de 1 hora. Vamos ver se tem mais alguma região que possa ser importante. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver
que o preço, aqui ele fez fundinhos, fundinho, e aqui ele fez um fundo maior, que teve bastante choque no preço, né? O preço subiu bastante. Depois aqui ele já abriu em queda e beleza, veio trabalhar de novo naquela região que a gente já tinha marcado. Depois o preço voltou a tentar subir esse mesmo fundinho daqui e não conseguiu, voltou a trabalhar para baixo. Tentou de novo aqui, não conseguiu, voltou a trabalhar para baixo. Aqui ele rompeu, mas ficou enrolado nessa região. Então, essa região, para mim, parece ser interessante para eu traçar mais um caixotinho. Vou traçando aqui para deixar atual, né, para eu conseguir ver por bastante tempo. E vou... Será que eu consigo preencher por aqui? Não sei. Preenchimento. Beleza, preenchi. Vamos ver se tem mais algum preço relevante. Eu acho que toda essa regiãozinha aqui, ó, que já tá com a linha, mas vendo regiões, eu presto mais atenção ainda. Vou pegar aqui e vou traçar até mais atualmente. Preenchimento. Beleza. Para mim, eu acho que tá suficiente aqui. Aí, outra coisa, né? O preço, por exemplo, abriu em gap de baixa, sei lá, depois de alguns dias, tá trabalhando aqui, ó, nessa região aqui, ó. Mas nessa região eu só tenho um caixote lá em cima e eu tenho uma linha flat aqui, porque eu não quis traçar o caixote. Quando o preço estiver trabalhando nessa região aqui, aí eu faço essa análise de novo para ver se realmente, ó, tem essa região aqui que eu não marquei. Então, talvez eu possa traçar um caixote mais ou menos assim, quando o preço estiver lá, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer semanalmente. O ideal é você, todo sábado, domingo, dar uma olhadinha no gráfico e dar uma olhadinha, cada vez que você abre o gráfico e você vê, parece que você vê algumas coisas que você não viu anteriormente. Então, isso é bom para você poder fazer esse refino, esse olhar diferente. Beleza. Tempo gráfico aqui de 60 minutos, tá? Aqui eu tô só de abril e maio. Para mim já tá suficiente. E a gente agora vem pro menor tempo gráfico. Se quiser parar por aí, 60 minutos já tá de bom tamanho, para você ver as regiões. Mas agora, se você quiser marcar especificamente algum ponto para você operar nos menores tempos gráficos, o que eu recomendo? 15 minutos. Menos do que isso, eu acho que não vale a pena não, tá? Eu acho que não compensa. Então, última vez, vamos ver se teve pontos importantes que o gráfico tentou passar alguma região e não conseguiu. Aqui, tentou passar, não conseguiu. Aqui, tentou passar, não conseguiu. Então, eu não vou traçar regiões aqui, vou traçar só a linha. Que são o ponto meio que específico ali. Vai ficar muitas linhas. Não tem problema, não é esse gráfico que eu opero. Tá? Depois o gráfico que eu opero não vai ficar todas essas marcações, mas por isso, toda vez que eu vou começar a operar no meu período da manhã, eu dou uma olhadinha para ver onde que ele tá, onde que o preço abriu, né? E para ver onde que ele pode trabalhar. Aqui também, ó, teve um topinho aqui que eu não marquei, ele tá fora das minhas regiões coloridas, mas ele tentou passar aqui e não conseguiu. Tentou passar aqui e não conseguiu. Vamos traçar? Vamos. Vou ajustar aqui, ó. Olha que bonito! Vocês conseguem perceber que é exatamente onde o preço está trabalhando agora? Caiu, 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 caiu bonito, com força. Fala assim, nossa, agora vai continuar caindo até onde? E foi justamente nesse preço aqui, mais recente, ó, 23 de abril, 24 de abril. O preço não passou. Por quê? Mas aqui ele tentou subir, não conseguiu e voltou para baixo. Tentou subir, não conseguiu, voltou para baixo e depois rompeu. Esse é o princípio da bipolaridade. Então, tudo que antes já foi um topo, antes pode se tornar um fundo. Então, por isso que são as regiões importantes para a gente ficar de olho. Aqui ele caiu, não conseguiu, subiu, rompeu, mas vou até dar o zoom para vocês. Tirando que a gente está no período da tarde, né? Que já é um pouco mais fraco realmente do movimento, de ter grandes movimentos, tirando quando a gente tem notícia ou algum indicador econômico, o preço não está conseguindo passar. Olha aqui, ó. Isso daqui já me dá sinais de que, mesmo depois dessa barra negativa, ele andou um pouquinho, ó. E aqui mixaria, olha que barrinhas feias, fracas, tá?
é isso, gente. É isso. Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa que eu possa passar. Eu acho que é isso. Na questão de suportes e resistências, essa é a importância que a gente tem, tá? Ai, meu Deus. Essa é a importância que a gente tem para poder fazer. Tem gente que faz as operações aqui direto mesmo, no FUT, né? Quando a gente tá com o cross order aqui ativado, as pessoas fazem a operação por aqui mesmo. Eu não gosto, tá? Eu tenho aqui na minha outra tela, eu pego e trabalho realmente com os gráficos, realmente, o WIN M25 e WDOM 25, por exemplo, no caso, tá? Eu gosto de trabalhar o contrato mesmo, não operar no gráfico futuro, justamente porque o gráfico futuro também ele fica com muitos rabiscos, né? Então, beleza. Fiz aqui essas marcações, tá? Depois, eu poderia traçar mais um pouquinho aqui, ó. Vai que o preço vem trabalhar aqui, tá vendo? Fundinho, 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 fundinho. Traço mais uma linhazinha aqui, ó. Aqui também, teve mais um fundinho? Traço mais uma linhazinha, tá? São todas as regiões para eu ficar de olho. E vocês conseguem ver, ó. Então, são linhas que até parecem muito perto, né? Parece, nossa, parece uma bagunça. E é, né? Até que é. Mas se a gente for ver, vou colocar nos 5 minutos, que é um dos tempos que eu opero. É um dos períodos gráficos que eu opero. Na movimentação de hoje, o preço começou. O preço abriu aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tentou passar essa região aqui, ó. Não conseguiu. E depois parou em uma das regiões já, e depois foi aquela região aqui que a gente comentou. Então, ele vai passar em um dia comum algumas dessas regiões, mas não vai impedir que você faça as suas operações. Vai funcionar para você ficar de olho até onde o preço pode trabalhar, até onde o preço pode corrigir ou evitar que você entre em uma operação. Principalmente, eu que sou seguidora de tendência, o mercado já está esticado, já está caindo, caiu bastante. Vamos ver se ele tem potencial para cair mesmo? Se tiver uma barra de força muito grande, ele vai continuar caindo ou ele tem tendência de lateralizar ou ele tem possibilidade de reverter esse movimento? Chegou numa região de suporte, fez uma barrona gigantesca, me dando indícios de que possa ser uma reversão. Já vou ficar mais atenta para compras do que para seguir no meu instinto vendedor de seguidora de tendência. Perfeito? Eu acho que consegui esclarecer alguns pontos. Se você tiver dúvida, me deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o prazer em responder no momento que eu conseguir ver, porque às vezes não dá tempo, tá? Mas eu tento responder todo mundo. Beleza? Se gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve e até a próxima.